Meio-dia em ponto, o Jornal Anhanguera entra no ar com imagens da prisão de uma quadrilha especializada em roubo de gado no sudoeste do estado. Também teve furto de gado no norte de Goiás, mas por lá o motivo do crime foi vingança. Tiago Costa. Foi o próprio caseiro que furtou 8 cabeças de gado. De acordo com esse caseiro, ele queria reaver então os direitos trabalhistas e cometeu esse crime. Ele acabou preso e detalhes sobre essa ocorrência já já. Tá certo, Tiago. E o cantor Cauã saiu do hospital agora há pouco. Ele ficou 14 dias internado para tratar complicações da Covid-19. E os desdobramentos da operação que investiga desvio e lavagem de dinheiro de doações da FIP. E o preço do arroz, hein? Tem lugar que está vendendo um pacote de 5 quilos por até R$30. Se aconchega aí, gente, que o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, muito boa tarde para você. Obrigada pela companhia. Olha, 6 pessoas foram presas hoje em Jataí e Rio Verde durante a operação Tocando em Frente da Polícia Civil. Elas são suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que cometia crimes na zona rural de cidades da região sudoeste do estado. A Tássia Fernandes está chegando para trazer as informações. Tássia, essa quadrilha era especializada então em roubo de gado, era isso? Boa tarde para você. Exatamente. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Essa quadrilha é suspeita de participar em 3 roubos aqui na região sudoeste, 2 deles em dezembro do ano passado, em Caiapônia e também Rio Verde, e um outro roubo à fazenda em janeiro, no município de Serranópolis. 5 adultos foram presos e um menor apreendido durante essa operação. E quem vai trazer mais detalhes para a gente é o delegado Pedromar Augusto Souza, da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais, que participa ao vivo aqui do Jornal Anhanguera. E a gente estava conversando aqui, o delegado explicando que essa quadrilha agia de modo muito semelhante em todas essas situações, delegado? Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde. Sim, essa associação, ela agia de uma forma violenta. Ela, de certa forma, ela organizava ali os caminhões, atraía os membros, os motoristas, de forma ingenuamente, eram contratados para um frete que na verdade não acontecia. Naquele momento, alguns membros já se deslocavam às propriedades, os caminhões chegavam acreditando que ali teriam um frete, eram rendidos, amarrados juntamente com os vaqueiros, oportunidade em que a associação subtraía todo o gado, levava ao destino, que nesse caso específico a maioria foi para Mineiros, um receptador, e logo depois o gado, os caminhões eram abandonados e as vítimas libertadas por volta das 2, 3 horas da manhã. Todas essas pessoas presas hoje já tinham passagens, delegado, pela polícia? Elas possuem passagem na área criminal pela polícia. Nos meses de abril e maio, também durante operações realizadas pela delegacia, a polícia conseguiu identificar o receptador, que também foi preso, e alguns animais recuperados. Isso mesmo, delegado? Exatamente. Essa operação Tocando em Frente, nós também tivemos um importantíssimo apoio da Delegacia Regional de Rio Verde e da Delegacia Regional aqui de Jataí. E naquela oportunidade, em abril, maio, nós apreendemos cerca de 80 animais subtraídos das vítimas. Esses animais foram restituídos e hoje, em razão do aumento inclusive do preço do gado, o prejuízo que causou às vítimas chega a R$500 mil. Gostaria de agradecer a presença do delegado Pedromar Augusto Souza, falando ao vivo aqui com a gente no Jornal Anhanguera. Esse receptador foi preso lá durante essas operações em abril, maio, e agora mais pessoas foram presas aí suspeitas de participação nessa quadrilha. 5 adultos e um menor, eles que rendiam violentamente as vítimas e também os motoristas dos caminhões que faziam aí o transporte desses animais. Rosane, volto com você. Obrigada, Tássia. Até daqui a pouquinho. E olha, lá em Uruaçu, no norte do estado, um caseiro que foi despedido, não gostou de ser mandado embora, furtou 8 cabeças de gado da fazenda onde ele trabalhava. O Tiago Costa está chegando ao vivo para contar essa história para a gente, porque, em outras palavras, Tiago, foi vingança. Boa tarde.
Boa tarde, Rosane. Boa tarde para quem está acompanhando a gente em casa. É isso mesmo, pura vingança, viu? O proprietário dessa fazenda, que foi furtada, chegou lá no outro dia, um dia depois que tinha mandado o caseiro embora e percebeu que estava faltando 8 cabeças de gado. Esse proprietário da fazenda acionou então a polícia e contou que um dia antes tinha despedido o caseiro porque esse caseiro bebia muito no trabalho. Esse ex-caseiro tinha furtado essas 8 cabeças e tinha revendido elas para fazendeiro. A justificativa desse caseiro, depois que ele foi preso, foi que ele furtou esse gado, essas 8 cabeças, na tentativa de reaver os direitos trabalhistas do tempo que ele trabalhou então para esse conhecido médico ali no município de Uruaçu. Inclusive o delegado responsável por esse caso, lá de Uruaçu, o delegado Fernando Martins, falou com a gente sobre essa ocorrência. Vamos acompanhar. Irão responder pelos crimes de furto qualificado, receptação de animais e posse ilegal de arma de fogo. Portanto, todos os procedimentos serão encaminhados ao Poder Judiciário local. Ele foi ouvido, liberado, inclusive, Rosane, o que chama bastante atenção, o delegado responsável pelo caso comentou com a gente, é que esse caseiro estava totalmente arrependido e foi ele mesmo que foi até a fazenda, pegou o gado e devolveu para o ex-patrão. Agora, como o delegado disse, esse caso vai ser investigado pela justiça, viu, Rosane? Tá certo, Thiago, obrigada pelas informações. Agora quero chamar sua atenção, você que está em casa, porque o cantor Cauã acabou de sair do hospital no setor oeste aqui em Goiânia, está dando entrevista coletiva. Vamos acompanhar o que ele está dizendo lá. Uma música muito bonita, muito espiritual, que a gente conhece muito bem. O que muda em você? Claro que a gente vê que você sai daqui com mais consciência sobre essa doença, sobre esse vírus, mas dentro de você disse que está muito diferente, né? O que muda em você? Muda tudo. Muda... praticamente tudo, eu sou uma nova pessoa. O Cauã que vocês conheceram, ele não é mais o mesmo Cauã que vocês vão ver daqui para fora. Amém. Amém. No Jornal do Meio-Dia, qual é a reflexão que você faz desse período que você passou internado, desses momentos difíceis que você passou, né? Qual é a reflexão que você tira disso tudo? Eu tiro o aprendizado, né? O amadurecimento, aquilo que Deus falou comigo, aquelas questões que, sem dúvida, eu acredito que agora vão ser diferentes, de fazer isso que o Dr. Sérgio falou aqui, de conscientizar as pessoas, de levar o amor às pessoas, de propagar mensagens boas, de propagar situações boas, porque o mundo está cheio de coisa ruim, né? O mundo está cheio de destruição, de problema, de depressão, de tudo. E a gente tem que levar não só a conscientização em relação específica à doença, mas levar uma conscientização em relação ao amor de Deus, que pode curar, que pode transformar a alma. Amém. Coisa que às vezes a medicina e a ciência não conseguem resolver. Amém. E é coisa que eu passei, um processo que eu passei de metanoia, de mudança mesmo interior, que eu senti dentro, que eu venho vivendo nos últimos dias e que todo mundo pode viver. Então eu acredito que eu me torno uma outra pessoa a partir daí e que vai levar essas mensagens, essas coisas boas para as pessoas. A hora de matar a saudade agora dos pratos típicos goianos, né? Rapaz, eu tô com vontade de comer uma pamonha, um piqui. Vamos caçar aí. Já providenciei essa pamonha. Depois de sair daqui. Eu já comi, na realidade, né? Quando eu saí da UTI, minha irmã fez um peixe, né? Aí depois eu tomei um açaí, depois eu comi um x-salada. Meu irmão falou que eu não podia, não. Falou, rapaz, vai devagar. Falei, Fernando, você vai me perdoar, mas um pit dog, um x-salada do pit dog não tem jeito. Esse aí com maionese e tal. Eu pedi um pit dog pra mim e um pra ele. Ele comeu o dele, aí depois ele falou, deixa eu experimentar o seu. Quando eu vi, acabou o meu sumiu, assim. Foi bem... Tava com muita vontade. Agora eu tô com vontade de comer um frango caipira, piqui e pamonha. Nós também. Adriano Regis TV em Anguera, está ao vivo para todo o estado. Tá com esse microfone? Tradicionalmente, deixar esse aqui. Toda quinta-feira. Pode deixar. De TBT. Uhum. Eu quero saber se hoje cabe uma exceção para essa regra. Essa quarta-feira está com cara de TBT, com tudo que está acontecendo pela sua recuperação. Claro, já fazendo alusão a um dos maiores sucessos da dupla, você sabe que o TBT estourou em todo o país, né? É um dia de muita felicidade. É um dia de felicidade, mas também é um dia de alerta, porque meu pai ainda está na UTI. Então, assim, eu acredito que hoje vai chegar o final do dia, nós teremos boas notícias a respeito do meu pai. Eu tenho fé nisso.
Então vai ser um dia de TBT. Vamos esperar até o final do dia, até eu saber as notícias. Eu queria depois, isso aí já internamente aqui no hospital, pedir autorização para ir lá nele. Eu não sei se eu vou poder, porque ele está na UTI. Mas é uma vontade que eu tenho. Mas se não for, Deus esteja lá com ele. Os médicos estão representando e fazendo o trabalho, a equipe médica. E em nome de Jesus vai dar tudo certo. Cauã, você disse que hoje acordou com vontade de chorar e de cantar. Aquele canto que você postou logo nas primeiras horas da manhã, ainda no quarto, Cauã. Queria que você contasse um pouquinho daquele momento que com certeza e possivelmente emocionou muitos fãs e as pessoas que te acompanham. Sim, eu acordei logo de madrugada. Eu acordei, não era nem 5 horas. Eu acordei e aí... Eu acordei e fiquei sem dormir ali e falei, uai, tá sem sentido essa acordada aqui. Acho que foi Deus que me acordou aqui. Fui orar, ajoelhei no chão, comecei a agradecer a Deus, comecei a orar a Deus, a louvar. E aí me veio aquela música na cabeça, aquela música que eu cantei. Cântico. Um cântico, que é uma oração, né? E eu fiz aquela oração para Deus ali pertinho da janela, olhando as luzes aqui, a Anhanguera. Eu fiz aquela oração ali para Deus, cantando aquela música. E aí eu peguei meu celular, aí eu fui e me deu vontade, eu não queria registrar nada, mas me deu vontade de registrar, contar a história e registrar a música e a oração que Deus me deu ali naquela madrugada. Porque aquela música falou muito fundo comigo e eu chorei depois que eu cantei. Eu chorei muito depois que eu cantei. E aí eu cantei, fiz o vídeo, cantei. Aí eu queria postar, mas não tinha como. A Mariana tinha excluído meu Instagram. E aí eu falei, agora lascou. A Mariana tinha tirado e eu sou ruim demais para mexer nesse trem de celular. Dei uma enrolada lá, mas consegui baixar o aplicativo. Digitei a senha, ela tinha mudado a senha. Coisa boa, né, gente? Graças a Deus a história terminou bem. O Cauã ficou internado 14 dias. Parte desses dias ele esteve na UTI, como você acompanhou. Os pais dele ainda estão internados. E a gente torce pela melhora dos pais dele também, que em breve, com certeza, vão sair do hospital. Em Rio Verde, moradores do bairro Santa Luzia reclamam de um problema antigo. Um lote imenso que, segundo eles, está abandonado. O local virou um depósito de lixo nos últimos meses e está trazendo problemas para a população. Nunca foi arrumado, a gente nunca viu isso aqui limpo. O lote ocupa quase todo um quarteirão. A área que mais parece abandonada virou motivo de dor de cabeça para quem mora ali perto. E já faz tempo. Desde quando eu moro aqui, esse lote é desse jeito. E a gente já ligou, já reclamou, já falou na rádio. E eles nunca tomam providência. Eu tenho 3 cachorras. Elas vêm pra cá, comem lixo, porcaria, passa mal. Então, assim, pra gente é muito difícil. O problema já é antigo aqui no setor Santa Luzia. Andando aqui pelo local, a gente vê que no lote tem garrafa vazia, resto de televisão e até um sofá velho jogado aqui na esquina. Quando o problema aumenta e a rua fica cheia de lixo, a solução encontrada por algumas pessoas é botar fogo nos restos de entulho. Além do mau cheiro, o acúmulo de lixo leva outros visitantes indesejados dentro de casa. Esses dias mesmo, rato estava andando lá dentro de casa. A gente tem que estar colocando veneno, tem que estar tomando providência. Aqui em casa ainda é bom que eu tenho uns cachorrinhos que ainda me ajudam. Mas eles realmente sempre estão entrando, andando, porque os bueiros também são abertos. Segundo os moradores, o lote pertence à Prefeitura de Rio Verde. Eles pedem ajuda e manutenção no local. Pelo menos eles passem a deixar limpo, vir uma vez por mês, dar uma limpada, uma recolhida no lixo, né? Se os lotes particulares são multados porque não são limpos, e o da Prefeitura, como que faz? Complicado, né? A Prefeitura de Rio Verde diz que vai providenciar a limpeza do local o mais rápido possível. E em Formosa, os agentes do presídio conseguiram impedir que presos tivessem acesso a celulares, carregadores e drogas. Durante o banho de sol, pessoas do lado de fora arremessaram os aparelhos por cima do muro da unidade. Mas os agentes viram e conseguiram pegar os aparelhos antes dos detentos. A direção da unidade abriu um procedimento interno para investigar qual preso receberia os objetos.
E uma carreta carregada com soja tombou num viaduto da BR-050. O acidente foi ontem à noite em Pires Belo, distrito de Catalão. A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista não conseguiu fazer a curva dentro do viaduto e acabou tombando. Apesar dos estragos, o motorista não se feriu. A carga já foi retirada da pista e o trânsito flui normalmente no trecho. 3 pessoas foram presas em Aloândia, no sul do estado. Elas são suspeitas de aplicarem o golpe do bilhete premiado em um idoso na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. O prejuízo, segundo a polícia, chega a R$185 mil. O Emerson Ferreira está ao vivo com mais informações. Emerson, a polícia conseguiu recuperar esse dinheiro? Boa tarde para você. Oi, Rosane, boa tarde para você, boa tarde para todos. Por enquanto, o dinheiro não foi recuperado, viu? Eu vou contar como é que foi esse caso, para explicar como essa situação chegou até aqui em Goiás, né? Tudo começou lá em Uberaba, após um idoso de 66 anos procurar a polícia militar. Ele disse que havia caído num golpe e que R$185 mil haviam sido roubados da casa dele. Ele contou que estava na rua, saindo de uma loja lá em Uberaba, foi abordado por uma mulher que se passava como doméstica. Ela estaria procurando um brechó ali na cidade. Começou a conversar com esse idoso. De repente, se aproxima uma segunda mulher que se identificou como médica. Essa mulher, que seria a doméstica, estava com um envelope na mão. Ela disse que dentro do envelope havia um bilhete da loteria, né? Esse bilhete estaria premiado. Ela então pediu uma carona a esse senhor para levá-la até a lotérica para ver se realmente esse bilhete era premiado, quais eram esses números. Esse idoso colocou as 2 mulheres no carro e foram até a lotérica. Lá, ela fingiu que a atendente estaria confirmando que sim, que o bilhete era premiado. Ela então prometeu parte desse prêmio para o idoso, mas disse que precisava de dinheiro para ir para Uberlândia, não tinha nem o dinheiro para passagem. Então esse idoso se ofereceu a emprestar esse dinheiro para a mulher. Então as duas foram até a casa com esse idoso também. E chegando lá, quando elas entraram na casa, viram 2 sacos de dinheiro, somando aí cerca de R$185 mil. Esse dinheiro seria de uma venda de gado que esse idoso teria feito. Então, logo em seguida, essa mulher que se passou como médica pegou essas 2 sacolas de dinheiro e fugiu do local. Todos eles fugiram, inclusive mais um homem que aparece nessa história. Então, 4 pessoas fugiram aqui para Aloândia, no sul do estado. 3 já foram presos, que é um homem e 2 mulheres, inclusive a que se passou como empregada doméstica. Já a mulher que se passou como médica e que pegou esse dinheiro da casa do idoso ainda não foi localizada. Agora, estranho é saber, né, Rosane, como elas sabiam que esse idoso estava com esse dinheiro todo aí em casa? São respostas que a polícia agora vai apurar, né? Com certeza. Muito obrigada pela participação, Emerson. Chegou aquela hora boa de ver você aqui no J1 e a gente começa com a Claudeci de Porangatu, que mandou essa foto pra gente. Um registro que a Claudeci fez para homenagear a cidade que ela tanto ama, Porangatu, que completou 72 anos ontem. A Gisele de Porangatu também resolveu homenagear a cidade. Esse belo amanhecer é um presente que ela recebe todas as manhãs, direto da Fazenda Repouso. Que paisagem maravilhosa, né, gente? A Bia Martins, de Catalão, também mandou um registro para a gente. Uma foto da lua, tirada no Morro da Saudade, em Catalão. Olha só que perfeição esse registro, gente. E tem participação também aqui comigo, ó. O pessoal que está acompanhando o Jornal Anhanguera. Quero mandar o meu beijo e um cheiro especial para você que está aí, não perde um dia do Jornal Anhanguera. Obrigada pela companhia, viu? Ó, o Jair e a esposa dele, Vânia de Séries, mandar um beijo, um cheiro para vocês, está aí me acompanhando, gente. O Ivan e a Giovana da Vila União em Anápolis, a Ana Paula de Lusiânia. Quem mais? O Silvânio, ele é enfermeiro, mora em Corumbaíba, diz que está ligadinho no Jornal Anhanguera. Obrigada, viu, pela companhia. Também o José Eduardo de Araguari e Luiz Alves de Cristalina está mandando um abraço para a mãe dele, a Maria José, e para o filho dele, o Henrique. Mandar um beijo também para o Murilo de Catalão, o Moisés de Lusiânia, que também está acompanhando aqui o nosso jornal. Quem mais? O Carmelino de Santo Antônio do Descoberto. Gente, muito obrigada pela participação, muito obrigada por ficar aqui juntinho com a gente. Participa também, ó, anota aí, 62985455555, que eu vou ter o maior prazer de ler sua mensagem aqui, tá bom?
Meio-dia e 20, a seguir, uma operação conjunta entre policiais do Comando de Operações de Divisas e da PM do Distrito Federal resultou na apreensão de uma plantação de maconha, armas e munição. Danilo Moreira. Exatamente. Em uma abordagem da polícia, os militares encontraram vestígios de drogas dentro de um carro. Ao questionar o motorista sobre a procedência da droga, ele confessou que havia uma plantação de maconha em uma área rural. Daqui a pouco as informações completas aqui no J1. Certo, Danilo. E os agentes prisionais impediram que porções de droga fossem entregues hoje a detentos na cadeia de Jataí. A droga, gente, estava escondida em cápsulas de remédio. O Ovidio Neto, de Anápolis, é quem chama o intervalo pra gente hoje. Eu sou o Ovidio Neto de Maneira, volta já.